Você já ouviu falar de Satoshi Nakamoto? Ele é até hoje considerado o criador do Bitcoin. Desde que o Bitcoin surgiu, muita gente tenta descobrir quem está por trás desse nome misterioso. Mas e se eu te dissesse que talvez Satoshi nunca tenha desaparecido de verdade? Hoje eu quero te mostrar uma possibilidade que quase ninguém comenta. Um nome pouco falado, quase ignorado nos últimos anos. Mas as pistas me deixaram com uma pulga atrás da orelha. E eu quero saber o que você vai pensar disso. Imagina alguém que estava minerando Bitcoin desde os primeiros dias e que até hoje continua criando projetos incríveis. O nome dele é Sergey Ivancheglo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. No mundo cripto, ele é mais conhecido pelo apelido Come From Beyond ou simplesmente CFB, um programador genial e muito misterioso. Ele é o criador de projetos como o NXT, a IOTA e principalmente o Kibik. E agora, eu vou te mostrar as pistas que me fizeram começar a desconfiar. A primeira pista veio de uma matéria do Cointelegraph. Eles descobriram que o código original do Bitcoin foi acessado usando um proxy russo que é como um VPN, uma forma de esconder a identidade. Até aí, tudo bem. Qualquer pessoa poderia usar um proxy russo. Mas o curioso é que quando investigaram esse mesmo proxy, descobriram que um usuário chamado Sergey fez avaliações de hotéis no Vietnã usando o mesmo proxy entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Coincidência? Pode ser. Sergey é um nome bem comum, mas também pode ter sido um descuido ou até uma pista deixada de propósito. Vamos seguir, porque as próximas pistas são ainda mais intrigantes. Lá no comecinho do Bitcoin, Satoshi enviou um e-mail para Hal Finney, um dos primeiros a ajudar no projeto. Nesse e-mail, ele compartilhou um endereço de Bitcoin e disse: "Por acaso, ele tem minhas iniciais." O endereço começava com NS. Isso fez muita gente achar que eram as iniciais de Satoshi Nakamoto, ao contrário, ou talvez de Nick Szabo, outro nome famoso nesse mistério. Mas a parte mais curiosa vem no dia seguinte a esse e-mail. Em 13 de janeiro de 2009, apareceu outro endereço também personalizado. E adivinha com quais letras ele começava? CFB, as mesmas iniciais que Come From Beyond usava desde sempre. Talvez você esteja se perguntando, o que é um endereço personalizado? É quando a pessoa cria um endereço de Bitcoin com letras ou números escolhidos por ela. Mas isso dá muito trabalho. É preciso gerar milhares de endereços até encontrar um com exatamente aquela sequência desejada. Ou seja, não é algo que acontece por sorte. Então a pergunta é, por que alguém se daria ao trabalho de criar um endereço com as letras CFB tão cedo, nos primeiros dias do Bitcoin, só para receber um pagamento e nunca mais usá-lo? Ainda mais quando esse endereço aparece listado entre os que provavelmente pertencem a Satoshi. Se você acha isso estranho, espera só. Existe outro endereço ainda mais antigo, criado no bloco 4 do Bitcoin, apenas 50 minutos depois da ativação da rede. A chance desse endereço ter sido criado por Satoshi é de 99%. E como esse endereço começa? Com o número 15 seguido de Ubik. Muita gente acredita que isso é uma referência ao projeto Kibik, que Sergey, CFB, já mencionava lá em 2002. E por que Kinzeubik e não Kibik direto? Simples. No sistema chamado Base 58, que foi criado pelo próprio Satoshi para evitar confusões visuais entre letras e números, a letra Q é a 15ª posição entre os caracteres válidos, e Kinzeubik é literalmente Kebik. E ainda tem mais. Dentro desse endereço foram encontradas palavras escondidas em russo, como Novo Zoloto, que significa ouro novo. Uma mensagem misteriosa, colocada no endereço criado por Satoshi, numa época em que teoricamente nem era possível fazer esse tipo de personalização. Como isso foi feito? Talvez Satoshi soubesse algo que mais ninguém sabia. Ou talvez ele fosse o próprio CFB. E olha só mais uma coisa curiosa. CFB tem 3 letras, BTC também. E se você inverter a ordem, aparece um padrão bem familiar. Coincidência? Talvez. Mas muitos programadores gostam de esconder mensagens óbvias, justamente porque parecem óbvias demais para serem reais. Em um e-mail de 2008, Satoshi contou que trabalhava no Bitcoin desde 2007 e que ficou fascinado pelo movimento cypherpunk aos 14 anos. O movimento surgiu no começo dos anos 90. Então, para ter 14 anos naquela época, a pessoa teria nascido entre 1970 e 1980. Sergey nasceu em 1979. Mais uma coincidência?
Agora segura essa. Satoshi desapareceu em abril de 2011, dizendo que estava seguindo para outras coisas. E 5 meses depois, quem aparece no fórum Bitcoin Talk? CFB, pela primeira vez. Ele nunca escondeu que minerou Bitcoin nos primeiros anos, mas só apareceu ali depois que Satoshi sumiu. Coincidência? Para fechar a cereja do bolo, em 2013, Sergey cria o NXT, usando um nome falso, BC Next, que significa literalmente o próximo depois do Bitcoin. Ninguém sabia quem era BC Next. Muita gente achava que podia ser o próprio Satoshi. E sabe como isso terminou? Em 2017, CFB provou que era ele. Como? Assinando uma transação com uma carteira antiga ligada a BC Next. Ou seja, ele sabia esconder uma identidade. E sabia provar quem ele era quando quisesse. Depois do NXT, que chegou a ser top 3 no mercado, ele ajudou a fundar a IOTA. E se você acha que isso já é surpreendente, espera até conhecer o projeto mais ambicioso dele, o Kybik. Por fim, Sergey dedicou mais de 20 anos ao Kybik, seu projeto mais ambicioso até hoje. Kybik é um sistema descentralizado que representa uma nova geração de blockchain. Ele tem contratos inteligentes super eficientes, transações com zero taxa, criação de dApps e governança autônoma. E mais, traz um conceito chamado UPOW, uma prova de trabalho útil, onde a mineração ajuda a treinar inteligências artificiais ou minerar moedas como Monero. Ou seja, o poder computacional é usado para algo útil, gerando receita real para quem valida a rede. Segundo Sergey, essa é sua obra-prima. E sinceramente, hoje não existe nada mais inovador no mundo cripto do que o Kybik está fazendo. Eu comecei a investir no Kybik por causa da tecnologia, mas depois de conhecer a história de CFB, comecei a me perguntar: e se o verdadeiro Satoshi Nakamoto nunca tivesse desaparecido? E se ele sempre esteve por aqui, com outro nome? Por minha parte, depois de tudo isso, não sei mais o que é real e o que pode ter sido deixado de propósito para montar uma história. E você, o que acha? Coincidência, conspiração ou revelação? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem também curte esse universo cripto. Ah, e antes de terminar, quero dar todo o crédito ao canal em inglês The Great Crypto Escape, que fez um trabalho incrível reunindo várias dessas informações. Vale a pena conferir o conteúdo deles também, o link está aqui na descrição. E só para lembrar, esse canal tem caráter informativo e educativo. Nada do que foi apresentado aqui deve ser considerado recomendação de investimento.